Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Neste quinto domingo da Páscoa, nós lemos um texto do discurso de despedida de Jesus, que num determinado momento afirma o seguinte: vou preparar-vos um lugar, e quando o tiver preparado, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um texto que não deixa de ser problemático ao longo da sua explicação e exegese. Porque se pode perguntar, quando foi que Jesus retornou e levou os discípulos consigo para onde ele estava? Uma primeira resposta poderia ser a seguinte: após a morte, com a ressurreição e com as aparições. Acontece que os discípulos não foram retirados deste mundo. Uma segunda resposta poderia sobrepor-se a esta aqui. Ele retira os discípulos deste mundo por ocasião da morte de cada um. Porém, existe uma terceira explicação. E esta terceira explicação, mais de acordo com o contexto imediato de João, é que Jesus, tendo ido preparar um lugar para todos, isto é, abrir para todos as portas da eternidade de Deus, volta sim, mas volta no Espírito Santo. E volta realmente. No Espírito Santo, Jesus volta de maneira real. Nenhum de nós se relaciona com Jesus Cristo como se estivesse relacionando com uma pessoa que morreu há mais de 20 séculos, como se estivesse relacionando com a alma de algum defunto. Jesus é uma pessoa real para aquele que possui no seu interior a luz da fé. Neste sentido, e no Espírito Santo, através da fé, a pessoa percebe a presença vivificante de Jesus ressuscitado no seu interior. E, continua o texto, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, na sua humanidade e na sua divindade. E mais, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E num outro texto, eu e o Pai somos um. Ao fazer esta afirmação retirada do quarto evangelho, eu me recordo de um painel islâmico bem próximo da Basílica da Anunciação em Nazaré, com dizeres provocatórios. Deus, Alá, para eles, é um só. E não se pode admitir a trindade dos cristãos. Jesus é um profeta nascido da Virgem Maria, mas não é Deus. Evidentemente, estas pessoas não entendem que a unidade de Deus não é uma unidade numérica. Deus não é número 1. Porque então se poderia perguntar se não veria depois ou não haveria lugar para o número 2, para o número 3 e assim sucessivamente. É claro que Deus é uno, mas é uno não de maneira predicamental, não de maneira matemática, mas de maneira transcendental. E neste nível, o Filho é da mesma natureza do Pai. Pai e Filho não são superiores um ao outro, são consubstanciais, são da mesma natureza. E por isto mesmo, o Filho que se encarnou pode perfeitamente se autodefinir o caminho, a verdade e a vida para se chegar ao coração da Trindade, um único Deus.